Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo mesmo num capítulo que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem sombrio na vida de Davi, né? totalmente. Um dos mais complexos. A gente está falando de 1 Samuel, capítulo 27. O cenário é de altíssima tensão. Davi, o herói, o futuro rei, ele está no limite do esgotamento. Exausto, né? Anos fugindo, vivendo em cavernas, desertos. Exatamente, sempre um passo à frente da morte. E aí, ele toma uma decisão que, à primeira vista, parece, parece uma traição. Uma loucura? Sim, ele vai buscar refúgio com Áquis, rei de Gate, bem no coração do território filisteu, os maiores inimigos do povo dele. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar isso. Foi desespero puro? Foi uma jogada de mestre ou os dois? Como que o maior herói de uma nação acaba se alistando no exército inimigo? Geopolítico de altíssimo risco. E o que a gente vê aparecer aqui não é o Davi pastorzinho ou o poeta dos salmos. É outro Davi. É o Davi pragmático, o líder militar que está disposto a operar assim, tons de cinza para poder sobreviver. Esse capítulo mostra a dualidade de um líder encurralado, sabe? Totalmente. Para proteger o futuro dele e o do povo dele, ele precisa, paradoxalmente, se tornar o aliado dos seus inimigos. Ele está fugindo para salvar a vida, mas, ao mesmo tempo, ele está começando um dos maiores blefes da história. E esse blefe todo começa com um momento de muita vulnerabilidade, né? O versículo 1 diz: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. É pesado. Dá para sentir o peso disso, ele parece que perdeu a esperança, ele não acredita mais que a perseguição vai acabar. Ele aceitou? Sim, ele poupou a vida de Saul 2 vezes, provou a lealdade dele e nada. Parece que ele finalmente entende que, para viver, ele precisa sair do tabuleiro de Saul. Completamente. Exatamente. Ele percebe que o jogo está viciado. Enquanto ele estiver em território israelita, Saul sempre vai ter a vantagem. Sempre. Então a escolha pelos filisteus, que parece assim totalmente contraintuitiva, Sim. Na verdade, é a única jogada lógica que restou para ele. É uma lição de estratégia, sabe? Transforme o seu maior problema na sua maior proteção. O único lugar onde Saul não podia ir atrás dele. Era justamente o único lugar onde Saul nunca ousaria entrar. Ir para Gate não era só fugir. Era se colocar atrás de um escudo humano, feito dos próprios inimigos. Mas, espera aí, ele já tinha tentado isso antes, lá no capítulo 21, e quase deu tudo errado. Quase. Ele foi sozinho, foi reconhecido na hora e teve que se fingir de louco para conseguir escapar com vida, o que fez ele achar que dessa vez seria diferente. O risco era gigante. Essa é a chave de tudo. A primeira tentativa foi a de um refugiado solitário, assustado. Certo. Dessa vez ele não chega de mãos vazias. Ele chega com o exército particular dele, 600 guerreiros veteranos, homens leais. E as famílias, né? Exato. Ele leva as 2 esposas, Ainoã e Abigail, e as famílias dos homens dele. Ele não está pedindo asilo. Entende? Ele está oferecendo seus serviços como um senhor da guerra. Um comandante mercenário. Exato. Isso muda toda a equação do poder. Ele deixa de ser um problema e passa a ser um ativo valioso. Ele chega em Gate com poder de barganha. E a estratégia funciona de um jeito espetacular e imediato. O texto diz que, assim que Saul soube que Davi estava em Gate, ele não cuidou mais em o buscar. Simples assim. Fim da caçada. Anos de paranoia, de perseguição, acabam num único versículo. É impressionante. Davi encontra no coração do inimigo a paz que não tinha em casa. E é aqui que a gente tem que ver a genialidade do Áquis, o rei filisteu. Ele também não é um tolo sendo enganado, né? Não, claro. Ele vê uma oportunidade de ouro. O maior guerreiro de Israel, o cara que matou Golias, está ali na corte dele, rompido com o próprio rei. É uma arma. Uma arma que ele pode apontar de volta para Israel. E ele faz uma jogada muito astuta. Ele concede a Davi a cidade de Ziglag. Certo, e dar uma cidade inteira parece um gesto muito generoso, né? Talvez até ingênuo. Mas Ziklag não foi uma escolha aleatória, imagino.
tinha uma estratégia na localização, certo? Com certeza. Ziklag era perfeita para os dois. Era uma cidade na fronteira sul, bem na divisa entre o território filisteu e a região de Judá, a tribo de Davi. Ah, entendi. Para Aquis, dar Ziklag a Davi resolvia dois problemas. Primeiro, mantinha esse grupo de 600 guerreiros que eram leais só a Davi, longe do centro do poder em Gate. Evitava problemas. Evitava atritos, conspirações. E segundo, criava uma zona de amortecimento na fronteira, comandada por alguém que ele achava que agora odiava Israel. E para Davi era ainda melhor. Perfeito. Ele ganhava uma base de operações com autonomia, longe dos olhos curiosos da corte. Era o lugar ideal para ele executar os próprios planos em segredo. E ele não perde tempo mesmo. O texto diz que ele fica lá por 1 ano e 4 meses. E não é um exílio passivo. De jeito nenhum. Ele usa Ziklag como base para uma série de ataques contra os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas. E é aqui que a história fica bem brutal. Fica pesada. Muito. O versículo 11 afirma que Davi não deixava com vida nem homem nem mulher. Espera um pouco. Isso é de uma brutalidade tremenda. Como que essa imagem de líder impiedoso se encaixa com o Davi que poupou Saul 2 vezes? É uma pergunta excelente, porque nos força a ver a transformação dele. Quando ele poupou Saul, era uma questão de honra pessoal, religiosa, não tocar no ungido do Senhor. Certo. Agora, em Ziklag, ele não está mais operando como um indivíduo. Ele é um comandante responsável pela segurança do seu povo e por uma estratégia de longo prazo. E a brutalidade tinha um propósito. Tinha um propósito tático, frio, controle total da informação. Ele estava eliminando testemunhas. Se uma única pessoa sobrevivesse e contasse para o Aquis que Davi estava, na verdade, atacando inimigos de Israel, O plano todo ia por água abaixo. todo o plano desmoronaria, a vida dele e dos homens dele, tudo. Era uma lógica militar impecável, mas, assim, humanamente é assustador. Então ele estava basicamente travando uma guerra secreta em nome de Israel, Exato. enquanto fingia ser um servo dos filisteus. Os povos que ele ataca, tipo os amalequitas, eram inimigos históricos de Israel. Isso. Ele estava, na prática, limpando a fronteira sul do seu futuro reino e usando a proteção e os recursos do inimigo para fazer isso. É exatamente isso. É uma aula de guerra por procuração e desinformação. E o engano vai ainda mais fundo, né? Depois de cada ataque, ele ia se reportar a Aquis, e o rei perguntava: "Onde vocês atacaram hoje?" E a resposta de Davi era uma mentira brilhante. Qual era a mentira? Ele dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos Queneus. Mas essa mentira não era arriscada demais. E se Aquis tivesse um único espião na região? Um comerciante que passasse por lá e visse que as cidades de Judá estavam em paz. Era arriscado. O plano dele desmoronaria. Ele estava apostando tudo numa narrativa que não podia ser verificada. O risco existia sim, mas era um risco calculado. Naquela época, a inteligência, a informação era muito mais lenta, mais fragmentada, sabe? Entendi. Davi estava operando numa região de fronteira meio remota e instável. A genialidade da mentira é que ele escolheu nomes de clãs e regiões que eram aliados de Israel. Ah! Para o Aquis, cada relatório de Davi era mais uma prova de que ele estava queimando as pontes com o próprio povo. Ele estava se tornando aborrecível, como diz o texto. Ele estava criando a narrativa que o Aquis queria ouvir. Exatamente. A narrativa que o Aquis queria desesperadamente acreditar. Que o maior campeão de Israel era agora um traidor e, portanto, um servo leal para sempre. E Aquis compra a história. Completamente. O versículo 12 é a prova final. E Aquis confiava em Davi, dizendo: ele se fez, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. É isso. A ironia é esmagadora. Aquis acha que está manipulando Davi, quando, na verdade, é Davi quem está manipulando ele de forma magistral. A ironia é o ponto central de tudo. Aquis vê os saques e pensa: ótimo, ele está sendo odiado em Judá, nunca vai poder voltar, a única opção dele sou eu. Certo. Mas a realidade no terreno era o oposto. Enquanto Davi dizia que atacava amigos de Israel, ele estava de fato eliminando inimigos de Israel.
Ele estava fortalecendo a segurança do seu futuro reino. É um jogo duplo de altíssimo nível. Um jogo onde as aparências e a realidade operam em planos, assim, completamente diferentes. Quando a gente junta todas as peças, o que surge é um retrato de um estrategista quase perfeito. Sim. Numa única jogada, ele garante a segurança dele, consegue uma base de operações, enfraquece os inimigos de Israel e, o mais incrível, convence o rei inimigo de que é seu servo mais leal. É xadrez num nível muito avançado. E é aí que a gente tem que confrontar a ambiguidade moral disso tudo, né? As ações de Davi são geniais, mas não são virtuosas no sentido tradicional. Não, nem um pouco. Ele mente, ele engana, ele comete massacres. E o texto bíblico não tenta suavizar isso, apresenta os fatos de forma crua, sem julgamento. A análise não é para santificar Davi, mas para entender a complexidade da liderança em crise. Ele está em modo de sobrevivência. Exato. E nesse modo as regras do jogo são outras. É uma visão de liderança bem mais realista e até desconfortável do que aquela imagem idealizada que a gente às vezes tem. Não é um herói de conto de fadas tomando decisões fáceis. De jeito nenhum. É um homem real no mundo perigoso tomando decisões terríveis que ele acredita serem necessárias. E sem dúvida. E essa experiência em Ziklag foi um crisol. Foi uma parte fundamental da formação dele como rei. Ele aprendeu na prática sobre estratégia, desinformação, diplomacia e o lado mais duro da guerra. Ele saiu de lá diferente. Muito diferente. Quando ele finalmente assume o trono, ele não é mais o jovem pastor ingênuo. Ele é um veterano endurecido pela batalha, um líder que entende o poder em todas as suas facetas, inclusive as mais sombrias. O tempo que ele passou vivendo entre os inimigos o preparou para governar. Recapitulando então, a fuga de Davi para os filisteus, longe de ser um ato de covardia, foi uma manobra estratégica calculada. Sim. Nascida do desespero, mas executada com uma frieza impressionante. Ele transformou o engano em uma arma de sobrevivência e de guerra, lutando pelos interesses de Israel mesmo no exílio. A história mostra um Davi muito mais complexo, humano. E um estrategista brilhante. Brilhante, disposto a sujar as mãos para cumprir o que ele via como o destino dele. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A história de Davi em Ziklag nos força a pensar sobre a natureza da lealdade e da aparência. Quando um líder está sob pressão extrema, até que ponto as aparências podem enganar? E como que a gente distingue um ato de traição de uma estratégia de longo prazo? É uma ótima pergunta. A lealdade de Davi nunca foi para com Aques, né? Era para com a nação de Israel e o propósito que ele acreditava ter. No entanto, as ações dele, vistas de fora, pareciam o exato oposto. Isso nos faz perguntar, a quem ou a que um líder deve a sua lealdade final? A percepção pública imediata ou a um objetivo futuro que talvez só ele consiga enxergar?